Momento a estarem abrindo a Bíblia de vocês em Atos capítulo 4, versículo 12. Nós vamos passear um pouco por alguns textos bíblicos esta noite, mas eu quero começar com Atos 4, versículo 12, e depois nós vamos para Colossenses 1, versículo 27, também versículo 28. Atos 4, 12, é a divisa da nossa campanha de missões. Está sendo projetado aqui, eu quero convidar os irmãos, em uma só voz, a gente fazer a leitura desse texto. Vamos todos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora dê um salto lá para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 27 e 28. Colossenses 1, versículo 27 e também o versículo 28. Vamos aguardar também projetar, porque aí a gente faz uma leitura em uma só voz, em uníssono. Colossenses 1, do versículo 27 e também versículo 28. Vamos todos em uma só voz? Vamos lá? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Cristo Jesus, a nossa única esperança. Esse é o tema da nossa campanha de missões, é também o tema da nossa meditação esta noite. Queridos, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a verdade de que a nossa esperança, ela se encontra na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia inteira, ela nos chama a atenção para o fato de que somente em Deus o homem pode ter esperança. Somente em Deus o homem pode encontrar âncora. E a pergunta que eu faço a você que nos ouve, tanto aqueles que estão aqui presentes neste ambiente, quanto aqueles que nos acompanham de suas casas, qual é a sua esperança? Qual o fundamento da sua esperança? Onde reside a sua esperança? Quem é a sua esperança? Tem você esperança? Essas perguntas, elas são importantes, nos levam a uma reflexão, me leva a pensar sobre o fundamento da minha esperança, ou se de fato eu tenho algum tipo de esperança. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas, elas estão em busca de esperança, elas querem se apoiar em alguma coisa, elas querem ancorar a vida delas em alguma coisa. A ideia da esperança de uma pessoa, ela surge naquilo que ela acredita, quais são as possibilidades que ela tem, nas coisas que poderão acontecer. E quando a pessoa, ela deixa de aguardar algo nesse sentido, de esperar algo nessa condição, então a vida da pessoa, ela perde sentido.
Alguém sem esperança não tem sentido de vida. Se eu não aguardo algo com expectativa, se eu não vivo a minha vida pautada em alguma coisa, se eu não vivo impulsionado por algo e em busca de algo, a minha vida ela perde sentido, não tem sentido de existir e de ser. Então o ser humano ele tem uma necessidade muito grande, porque é da própria natureza humana a esperança. Todos nós temos esse anseio pela esperança, aguardamos com grande expectativa. O ser humano, o homem no seu sentido geral, ele busca, ele quer crer em alguma coisa, ele cria dentro de si expectativas de um futuro bom, ele cria dentro de si expectativas de coisas boas, embora que também no coração do ser humano pode surgir expectativas de coisas ruins, de um futuro bom ou de um futuro ruim, negativo. Então todos nós estamos em busca de sentido, queremos nos apoiar em alguma coisa, queremos nos agarrar a alguma coisa. No conceito filosófico, esperança, ela pode ser conceituada como a expectativa do futuro, que não é algo objetivo, mas subjetivo. A ideia filosófica é que cada um tem, de alguma forma, um tipo de expectativa, não objetiva, mas subjetiva, porque diz respeito à sua própria história de vida, a bagagem que essa pessoa carrega consigo mesmo. Então, é uma expectativa, de certa forma, que vai gerar medo e, ao mesmo tempo, esperança. O sujeito, o ser humano, tem medo, ou poderíamos dizer, tem medos, mas ao mesmo tempo, mesmo com os medos, há expectativas, há esperança. Porém, o conceito bíblico de esperança é mais profundo. Poderíamos dizer que é completamente contrário ao conceito de esperança que nós vemos neste mundo. A esperança bíblica é algo certo, não é subjetivo, é objetivo. A esperança bíblica é algo fechado. A esperança bíblica diz: você pode contar com isso. A esperança bíblica é objetiva porque ela reside numa pessoa, é Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança, e Jesus não é um conceito subjetivo. Jesus é real, e portanto podemos dizer que a nossa esperança, ela é uma esperança real. O mundo diz que a esperança, ela é a última que morre. A Bíblia diz que a nossa esperança, ela veio a este mundo, morreu, ressuscitou e está vivo, assentado na glória de Deus. É Jesus Cristo. Então a nossa esperança já morreu e ressuscitou. É uma esperança eterna, que se fundamenta na obra de redenção de Jesus Cristo. Por isso a nossa esperança, ela jamais vai perecer. Ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. E Ele é a nossa esperança porque Deus, o nosso Pai, Ele nos ama de maneira incondicional. E por causa da obra de redenção de Jesus Cristo ali no Calvário, nós estamos cheios de alegria e vivemos a vida, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas que todos nós vivenciamos aqui. Vivemos a nossa vida pautada na certeza de que um dia nós nos encontraremos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e toda luta cessará, toda dor passará, todo sofrimento se acabará, e esse dia será o dia em que nós vamos estar com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, e essa esperança que nutre o nosso coração na nossa caminhada aqui na terra, porque a vida do ser humano não é uma vida indolor. É isso que nós precisamos entender. A vida de um cristão não é uma vida indolor, não é uma vida sem dor. O cristão, como qualquer ser humano, como qualquer homem, sofre, enfrenta lutas, encara dificuldades, chora.
Mas o cristão vive esta vida na perspectiva da eternidade, da esperança eterna em nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, o texto que nós lemos aqui, escolhemos para a leitura, apresenta de maneira muito clara que Jesus Cristo é a nossa única e gloriosa esperança. Ele é a nossa esperança. E eu quero fazer algumas afirmações, pelo menos 3 afirmações essa noite, desta verdade, de Jesus Cristo como nossa esperança. A primeira afirmação que eu quero fazer é que Cristo Jesus é a única esperança para aqueles que sofrem neste mundo sem esperança. Eu quero dizer para você que talvez esteja cansado de viver, para você que talvez cansou das lutas, que esteja carregando um fardo muito grande, que talvez olha para o horizonte e não vê nenhuma sinalização de dias melhores. Você que talvez pense que a vida perdeu o sentido. Você que talvez essa noite diga: eu sou alguém sem esperança. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a sua única esperança. Ele é esperança para aqueles que sofrem. Quando nós folheamos a Bíblia e vamos lá no Evangelho, e no Evangelho segundo nos narrou Marcos, o evangelista, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, Marcos nos narra a história de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos de um mal, de uma enfermidade que persistia. O texto apresenta-nos uma mulher que sofria de algo que afetou a sua vida, de uma enfermidade que afetou a sua vida por completo, mudou a sua história, mudou a sua perspectiva. Essa mulher, diz-nos Marcos, ela tinha um fluxo de sangue. Nós não temos um diagnóstico da situação desta mulher, um diagnóstico específico do que se tratava essa enfermidade, mas é bem provável que essa mulher sofresse de um interminável fluxo menstrual. Seu fluxo menstrual não cessava, e seu problema gerou outros tipos de problemas, que gerou um fardo na vida desta mulher, que gerou dor na vida desta mulher, que gerou pressão para esta mulher, que gerou perseguição para esta mulher. Então essa mulher não carregava só consigo a enfermidade, mas ela também carregava então um estigma de alguém impura, e que não podia se relacionar com alguém, porque assim ela também tornaria esse alguém impuro. Essa mulher carregava um fardo muito pesado, de sofrimento e de dor. Ela tinha problemas sociais, ela tinha que se isolar de todo mundo. E diga-se de passagem, falar de isolamento, hoje nós estamos bem treinados. Porque nunca se falou tanto de isolamento social como se falou de 2020 até aqui. Nós temos então PhD e doutorado e PhD, no quesito que diz respeito a distanciamento social. Um vírus, quem testa positivo, precisa se isolar, precisa fazer quarentena. Então se isola no quarto da sua casa, para não ter contato com quem está saudável, para não contaminar quem está saudável, porque o vírus afeta e pode matar. Então quem está contaminado, então se isola. Se precisa comer, alguém leva o prato de comida até a porta, essa pessoa pega, recolhe e come. Dos relatos que eu já ouvi de pessoas que testaram positivos, eu já ouvi muitos dizer o seguinte, que o maior problema que elas vivenciaram, aqueles que tiveram algum tipo de sintoma, não com uma gravidade de internamento, como alguns tiveram e até mesmo vieram a óbitos, mas que ficaram em casa, diz que a maior dificuldade que eles tiveram foram de enfrentar o isolamento social, o distanciamento com a família. De estar ali, ter que esperar 14 intermináveis dias,
para poder voltar a ter contato com as pessoas. Agora imagine vocês, alguém como esta mulher, que sofria de um mal, e que pela cultura e pela a ideia de saúde da época, uma visão sanitária da época, ela tinha que se isolar de todos e de tudo, para não contaminar, porque ela era considerada alguém impura, e por ser alguém impura, se tocasse em alguém, esse alguém a quem ela tocou, também se tornava impura. Então essa mulher não se isolou 14 dias, ela vivia um isolamento social de 12 anos. Se 14 dias para muitas pessoas são intermináveis, 14 dias, 2 semanas, imagine o que é 12 anos para alguém cortar o contato, o convívio com os seus. Alguém que não sabia mais o que era abraçar. Irmãos, estamos vivendo esse período em que o toque é restrito, o abraço é restrito. Gente, eu não sei vocês, mas abraçar faz uma falta muito grande. A vontade de pegar alguém assim, apertar, quebrar as costelas assim, de um abraço bem apertado, bem gostoso, sabe? Aí eu aproveito e aperto minha mulher. Eu preciso apertar alguém. Mas abraçar faz falta, o toque faz falta. Isso mexe com a gente. Esse distanciamento, esse cumprimentar com soco, né? Uma coisa muito fria, parece agressiva, né? O abraçar faz falta. Imagine essa mulher, ela não podia abraçar 12 anos sem saber o que era o toque, sem saber o que era ser abraçada por alguém e poder abraçar alguém. Imagine vocês o problema social que essa mulher vivia. Mas ela não só vivia um problema social, a narrativa lá vai dizer que essa mulher também, ela vivenciava problemas conjugais. Nós não temos um relato se essa mulher era alguém casada ou se essa mulher era solteira. A grande questão é que se ela fosse alguém casada, há 12 anos ela estava distante do seu marido, sem ter o toque do seu marido, sem poder abraçar o seu marido. Se ela tinha filhos, ela teria problemas também em poder se relacionar com seus filhos. E se ela não era casada, ela não podia pensar em casamento por conta do mal que ela tinha. Mas os problemas dessa mulher não acabaram por aqui. Ela também tinha problemas espirituais. Ela não podia cultuar, ela não podia ir para o templo, ela não podia adorar. Irmãos, pense vocês nesse período de pandemia, de isolamento social, que os templos precisaram ser fechados e que nós precisamos estar em casa, cultuando de casa, na frente de um celular ou na frente de um notebook para conduzir o culto de casa. Coisa estranha. Ivanildo disse assim: é ruim pregar para frente de um celular, né, Ivanildo? É terrível. A sensação de estar falando sozinho. Ainda bem que o povo interagia, né? Ali na mensagem, você sabia que tinha gente ali com você, mas é terrível, gente. Imagine esse distanciamento e que a gente ficou um pouco restrito no culto coletivo. Não foi de adorar a Deus, mas no culto coletivo, adorar na coletividade, de olhar tete a tete, olho no olho, ver o irmão, ver a expressão. Queridos, como é gostoso esse momento aqui, como é prazeroso estar aqui, ver as pessoas, cultuar, olhando para o olho das pessoas, poder ver os irmãos nesse ambiente. Queridos, nada pode superar essa comunhão gostosa da coletividade. Agora imagine vocês, 12 anos na vida dessa mulher, ela não podia ir a um templo, ela não podia adorar na coletividade, ela estava isolada, ela tinha problemas emocionais, porque a enfermidade afetou a sua vida, afetou as relações. Isso fez ela olhar para si como estorvo, como sendo uma bomba ambulante, como alguém que não tinha valor, porque ela deixou até de ter nome para ser a impura. 12 anos essa mulher permaneceu na enfermidade, na doença. 12 longos anos. Não era permitido pela lei entrar num templo para adorar. Ela não podia ter relações com seu marido. E tudo que ela tocava era considerado imundo, impuro. E essa mulher buscava cura. Ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, em busca de esperança. Ela procurou os médicos. Ela procurou utilizar todos os recursos que ela tinha, até o último centavo.
e nada resolveu durante 12 anos. Queridos, toda essa condição de sofrimento desta mulher ilustra muito bem a realidade do homem sem Deus, do homem neste mundo sem Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus criou o homem em um estado de pureza, mas o homem pecou, e o pecado trouxe a impureza para a alma do homem, e agora o homem está distante da presença de Deus por conta do seu pecado. Aquela mulher, como todos os seres humanos, ela estava vivendo as consequências do seu pecado. Ela sofria como todo ser humano sofre a consequência de ser uma pessoa pecadora, porque pecado traz consequências. O pecado afeta as nossas relações sociais. O pecado nos distancia de pessoas. O pecado, ele afeta as nossas relações conjugais, as nossas relações familiares, a nossa relação com Deus. Então afeta a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. O pecado é o grande mal da raça humana. Então todos nós estamos sujeitos a enfermidades, todos nós estamos sujeitos a fraquezas, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que o pecado ele destrói, o pecado ele aniquila, o pecado ele humilha, o pecado leva uma pessoa ao estado mais degradante em termos sociais. A gente vê um usuário de drogas, que às vezes começa a morar nas ruas, quebrou o vínculo familiar, quebrou o vínculo social, entra no vício, e começa a viver agora à margem da sociedade. A gente vê pessoas viciadas no álcool, vemos pessoas viciadas em pornografia, uma série de problemas, isso afetando significativamente a vida das pessoas. O pecado, a Bíblia diz, tornou o homem inimigo de Deus, porque o pecado ofende a santidade de Deus. É por isso, alguém já disse que nós deveríamos odiar o pecado mais, muito mais do que o que nós fazemos como crentes em Jesus. A Bíblia diz que essa mulher, ela gastou todo o seu dinheiro de maneira inútil. Nada pôde ser feito por ela. Toda a medicina da época, a mais avançada da época, não pôde resolver o problema desta mulher. E esse quadro também se torna semelhante a cada homem e mulher mergulhado no seu pecado, que tem buscado alívio para o seu pecado por meio das boas ações, das boas obras, da obediência aos ritos religiosos, achando que na religião vai resolver o seu problema, achando que fazer a caridade para alguém vai resolver o seu problema, e ao invés de mudar a sua vida, essa pessoa cada vez mais se afunda no pecado, se afunda na sua realidade, porque ela deixa de confiar naquele que pode mudar a sua vida, para confiar em pontes frágeis e quebradiças. Mas, queridos, havia um diferencial na vida desta mulher. Algo aconteceu, 12 anos sofrendo, perdeu todos os recursos, aquela mulher chegou no fundo do poço e ela pensou, não há mais esperança para mim, não há mais jeito para mim. Mas aquela mulher ouviu falar de um Nazareno, aquela mulher ouviu falar de um Jesus que estava mudando a vida de muita gente, um Jesus que curou um cego, um Jesus que curou um aleijado, um Jesus que chega próximo de um tanque e diz, levanta, toma a tua cama e anda, um Jesus que chega para um paralítico carregado por 4 homens e diz, levanta, toma o teu leito e anda, um Jesus que vê um leproso, e esse leproso se aproxima e diz, Senhor, se tu quiseres pode me tornar limpo. Jesus diz, eu quero, e toca no leproso, e o leproso se torna limpo. Essa mulher ouviu falar de um Jesus que estava mudando a história de homens e mulheres daquela época, e quando esta mulher ouviu falar nesse Jesus, a esperança daquela mulher foi renovada. Então aquela mulher tomou uma decisão, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso ir ao encontro desse Jesus.
Jesus, e se eu tocar, tão somente tocar, na ponta das suas vestes, eu serei curada. E o texto diz que essa mulher foi ao encontro de Jesus, ela encontra uma barreira, uma grande multidão, mas ela estava disposta a chegar até Jesus. Ela rompe a barreira e ela toca em Jesus, e o texto sagrado diz que quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, imediatamente a sua hemorragia foi cessada. Jesus curou aquela mulher. Havia uma fé genuína nela. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela passou a ter uma fé verdadeira. Ela passou a enxergar o seu estado real. Ela sabia que a medicina não poderia dar jeito, mas Jesus podia mudar a história da sua vida. Ela entendeu que Jesus era a única esperança para a vida dela, e ela vai até o encontro de Jesus. E quando ela toca em Jesus, a narrativa diz que Jesus para o cortejo, homens apertando Jesus ali, aquela aglomeração santa, gostosa, que nos faz falta. E Jesus para o cortejo e diz assim: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor, todo mundo está te tocando. Todo mundo está te tocando. Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher disse: Senhor, eu te toquei. E Jesus diz: vai, minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou, isto é, a tua fé te curou. Jesus é a única esperança para aqueles que sofrem neste mundo. Ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Talvez você entrou aqui nesse santuário achando que sua vida perdeu sentido. Jesus é o sentido para a sua vida. Talvez você adentrou esse lugar achando que não há mais esperança para o seu casamento. Ei, preste atenção, Jesus é esperança para o seu casamento. Talvez você entrou aqui achando que não há mais esperança para os conflitos que você tem vivido no seu lar. Preste atenção, Jesus é esperança para o seu lar. Jesus é esperança para a sua vida. Talvez você entrou dizendo: eu acho que não há mais jeito para mim, para o meu vício. Deixa eu lhe dizer, Jesus é esperança para o seu vício. Ele pode mudar a sua vida, como mudou a vida e a história daquela mulher, como cessou a hemorragia daquela mulher. Ele pode cessar a hemorragia que o pecado tem provocado na sua vida, mas é necessário que, como aquela mulher, você venha para Jesus, crendo em Jesus como sua única esperança. Segunda afirmação que eu quero fazer essa noite é que Cristo Jesus, Ele é a única esperança para o cansado. Jesus é a única esperança para o cansado. Mateus 11, 28. Eu vou pedir que projete aí Mateus 11, versículo 28. Nós temos uma palavra muito linda de Jesus, cheia de significado. É uma verdade. E que se eu crer nessa verdade, tomar um passo e obedecer o que Ele me convida a fazer aqui, a minha vida muda, a sua vida muda. Mateus 11, 28. O Senhor Jesus, Ele vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos darei descanso. É isso que nós encontramos, 11, 28. Jesus nos convida a vir ao encontro dEle. Você está cansado? Está cansada de viver? Está cansado de viver? Está cansado das lutas, das guerras, das batalhas, das dificuldades? Jesus te convida a vir ao encontro dEle, e Ele está dizendo: e eu vou lhe dar descanso. Eu vou dar descanso, o descanso que sua alma precisa. Queridos, nós vivemos num século da sofisticação, um avanço tecnológico fora de série. Outro dia eu estava olhando na internet, alguém colocou uma figura engraçada,
nas resenhas de futebol, colocando os escudos de alguns times e como era o mundo na época em que alguns times tinham ganhado. Eu não vou dizer em qual o meu estava, tá bom? Mas apareceu lá uma figura bem engraçada, o celular da Nokia. Olha, fazendo propaganda da Nokia aqui, ó. O celular da Nokia. Lembra que parecia um caixão? Aquele que caía no chão e fazia um buraco, mas não quebrava? Estão lembrados disso? Agora imagine aquele tijolo que as pessoas gostavam de carregar amarrado na cintura. Tinha gente que parecia um gajão, andando de lado. Já viu? Aquele negoção grandão, parecia um orelhão pendurado na cintura do indivíduo. Os adolescentes não sabem nem o que a gente está falando, Ivanildo. Mas eu vivi isso. Chegar no Google depois em casa, pesquise lá os celulares da época de 90. Eu acho que Soares teve um grandão daquele, não teve, Soares? Soares teve, jogador de futebol na época não tinha, né? Não, irmão Carlão não teve não, fala um negócio desse não. E eu estava olhando, olha só, o avanço, um jornal dizendo assim, um grande avanço tecnológico, de um aparelho celular você conseguia mandar mensagem de texto. Aí os jovens de hoje assim, bestagem, a gente tem hoje o WhatsApp, né? Mas naquela época era novidade. Agora perceba o avanço tecnológico. Do final da década de 90 para cá, você tem um computador na mão. Um computador na mão. Antigamente o aparelho celular servia para atender, falar e mandar uma mensagem de texto. Hoje você tem um computador na mão. Você faz tudo com o aparelho celular, tudo. Então nós vivemos num século da sofisticação, uma tecnologia sofisticada. Mas apesar de toda a tecnologia, de toda a sofisticação, queridos, preste atenção nisso, nós vemos o ser humano cansado, sobrecarregado, oprimido. Nós temos uma geração oprimida, o que é pior, nós temos de crianças a os idosos sofrendo de males sérios na ordem emocional e psicológica. Então perceba que apesar de todo o avanço, nós temos cada vez mais pessoas doentes na nossa sociedade, sobrecarregadas, cansadas. Muitas pessoas, devido não ter esperança, afirmam estarem cansadas da própria vida. As clínicas que são especializadas em tratamentos mais sofisticados, elas trabalham com excessivos tranquilizantes, para acalmar um pouco a ansiedade e a angústia da alma das pessoas. Porque muitas dessas pessoas, elas estão perdendo o sentido de viver. E aí, o que a indústria farmacêutica faz? Ela tenta oferecer um pouco de alívio e descanso, mas tudo isso é passageiro, é momentâneo. As pessoas continuam tensas, continuam cansadas, continuam frustradas, continuam deprimidas. Conversava agora há pouco no gabinete com a irmã Tereza e o irmão Zé Carlos, falando um pouco da infância da gente. Crescemos num ambiente de privações muito sérias. Nossos pais não tinham muitos recursos para sustentar. Geralmente as famílias eram compostas entre 5 e 6 filhos. Essa geralmente era a média, mas outras famílias tinham 10, tinham 11 filhos, então famílias muito grandes. Então eram poucos recursos, privações de recursos, mas ainda assim a gente tinha uma infância feliz. Brincava de pique-esconde, picula, amarelinho, garrafão. Estou falando línguas estranhas agora para os adolescentes, viu? Garrafão, queimadinho, a gente chamava de baleado. Brincava até tantas horas da noite, só parava quando o pai gritava: menino, venha dormir, vai tomar um banho. Tomar banho, ó, corpo já molhado do suor, só passar uma toalha, enxugar e dormir. Dia seguinte estava pronto para ir para a escola, só vestia a farda e ir embora.
Um bocado de gente aqui fez isso, viu? Não adianta rir não, porque um bocado de gente aqui fez isso. Não fui só eu sozinho que fazia isso não. Enrolava a minha mãe dizendo que ia tomar banho e não tomava. Mas a gente tinha uma infância leve. Hoje nós temos uma geração cheia de tecnologia. Antigamente a gente ficava ali do lado de fora, brincava. Hoje nós não podemos fazer isso. Os nossos pais tinham insegurança da gente estar na rua. Hoje os pais estão com mais insegurança dos filhos estarem dentro dos quartos, com os quartos fechados, por conta dos riscos, com o mundo na mão. E sabe lá o que eles estão acessando no smartphone? E os problemas que nós encontramos e que geram na vida de muitos jovens, crianças e adolescentes. Nós temos uma geração adoecida, apesar de muita tecnologia, uma geração sobrecarregada, cansada, oprimida pelo tempo e pela era. Alguém já definiu o homem cansado do nosso século assim: o aflito é o cansado cabisbaixo que leva às costas um saco só de pena, julgando que ele está cheio de chumbo. Essa é a geração que nós olhamos hoje. E o que é que nós precisamos dizer para essa geração? Que Jesus é a única esperança para vocês também. Esse é o retrato da pessoa do nosso tempo, mas a Bíblia diz que Jesus é a única esperança para o cansado. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar descanso para vocês. É em Jesus que encontramos sentido para a vida. É em Jesus que encontramos o alívio para a nossa alma, o descanso que tanto necessitamos em Jesus. Terceira e última afirmação que eu quero fazer essa noite: Jesus Cristo é a única esperança para aqueles que estão escravizados por Satanás. Jesus Cristo é a única esperança para aqueles que estão escravizados por Satanás. Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode deixar aberto aí. A gente não vai ler o texto, mas a gente vai narrar a história desse texto. Nesse texto nós temos o registro do encontro de Jesus com o gadareno, o endemoniado de Gadara. Este era um homem que sofria de um grande mal. A Bíblia diz, nós não temos muita informação, nós não temos relato da idade deste homem, nós não temos informação, muita informação detalhada dele, mas o que a Bíblia diz é que ele era um homem extremamente violento por conta de uma legião de demônios que habitavam no corpo daquele homem. Uma legião, para que vocês tenham ideia, mais de 1000 demônios. Esse homem era tão violento que as pessoas tinham medo dele e tentavam acorrentá-lo, e ainda assim, pela força dos espíritos malignos, ele rompia as correntes que o prendiam. Ele fazia danos a si mesmo, ele se cortava, ele pegava pedras e se cortava. Aquele homem vivia em sepulcros, em cemitério. Então todos tinham medo, todos se afastavam, e naquele dia, Jesus, após enfrentar uma tempestade com seus discípulos, chega do outro lado, ali em Gadara, e o texto diz que quando Jesus pisou os pés em solo, em terra firme, aquele homem, sendo conduzido pelos espíritos malignos, vai ao encontro de Jesus e pergunta a Jesus: o que é que nós temos contigo? Porque vem nos atormentar. Se for nos expulsar, nos manda para aquela manada de porcos. E Jesus então dá ordem aos espíritos, e os espíritos saem daquele homem e vai para a manada se precipita ali num abismo, e para o espanto de toda a comunidade de Gadara, aquele homem que antes gerava pânico, medo, pavor, extremamente violento, andava nu,
estava vestido diante de Jesus e seus discípulos na sua sã consciência. E as pessoas ficaram ali abismadas e temorosas. O que aconteceu com este homem? O texto diz que este homem vivenciou uma libertação de Jesus. Jesus libertou aquele homem e lhe colocou no estado de juízo, vestido, e aquele homem pode se tornar um grande missionário ali em Gadara, falar do poder de Jesus que transformou a sua vida. Ele não tinha paz, ele não tinha tranquilidade, vivia o tempo todo gritando e se ferindo. Ele estava à margem de tudo, à margem de todos. Era uma pessoa desintegrada da sociedade. Mas a esperança nasceu na vida daquele homem quando Jesus chegou, quando Jesus o encontrou e o libertou dos grilhões de Satanás. E Jesus então mudou a história de vida daquele homem para sempre. É isso que nós vemos no verso 13. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se a despenhadeira embaixo, para dentro do mar, aonde o afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. E então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus mudou a história daquele homem. Na história da mulher com fluxo de sangue, quando ela ouve falar de Jesus, ela busca Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. Aqui nesse texto diz que Jesus veio ao encontro deste homem, para mudar a história da vida daquele homem. E é isso que eu quero te dizer essa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, você que vivencia aí talvez uma escravidão muito grande. Nós vemos hoje o retrato deste homem na vida de muitas pessoas, de muitos jovens que estão escravizados pelo crack, escravizados pelo álcool, escravizados pela pornografia e uma série de outros problemas, porque o pecado escraviza. Satanás, ele tem como objetivo matar, roubar e destruir, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio quebrar os grilhões que têm prendido o homem nas garras de Satanás. E isso acontece quando Jesus entra na nossa vida. Por isso que Jesus é a única esperança para nós. Lembra da irmã Silvia? Falei o nome certo, Yasmine? Ivanildo até citou ela hoje pela manhã no sermão dele. A mulher sai da Cracolândia para a Cristolândia, porque Jesus mudou a vida dela. Uma foto que mostrava, ela era conhecida como a bruxa da Cracolândia. Hoje ela é a missionária da Cristolândia. É isso que Jesus faz. Jesus tem poder para te libertar do poder das drogas, do crack, do álcool, de qualquer tipo de vício. Ele tem poder para te libertar do pecado. Ele tem poder para te tirar das garras de Satanás deste mundo e te dar uma nova vida e tornar você um novo homem, uma nova mulher, construir uma nova história na sua vida. Ele é a única esperança. É isso que a Bíblia vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por meio de Jesus Cristo, só por meio de Jesus Cristo que o homem pode ser liberto, porque Jesus é a única esperança para aqueles que se encontram escravizados pelo diabo. A Bíblia diz em 1 João 3,8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Em Hebreus 2, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Colossenses 1,13, Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos arrancou, nos tirou de lá, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a
nossa redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Jesus é a única esperança de vida eterna para o homem. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 5 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem. Eu quero concluir esta noite convidando você a pensar seriamente nestas palavras que nós acabamos de proferir. Cristo Jesus, a nossa única esperança. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quem é a sua esperança? Onde está a tua esperança? A minha está em Jesus, porque Ele é a única esperança e a sua. O salmista no Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então faça agora mesmo a mais importante decisão da sua vida, de reconhecer Jesus como sua única esperança.